Pronto, então, oficialmente, boa noite a todas e todos. Dizer para vocês que é um prazer a gente realizar essa última reunião do semestre. Temos aí, né, questões importantes a conversar, a ouvir, a se posicionar também. E a nossa ideia hoje é ouvir, né, o que os grupos, como é que os grupos, os vários grupinhos aí têm atuado, os vários GTzinhos. E aí, como havíamos anunciado lá na outra semana, retomar a discussão né, como havíamos anunciado lá no mês passado, retomar aquela discussão da análise pós-estrutural, porque o grupo fez uma apresentação, um entendimento muito brilhante, muito importante, e acho que valeria a pena a gente abrir um tempo também para essa conversa. Então, esse seria um segundo ponto. E um terceiro ponto é que a gente apresente para vocês o que temos pensado em relação às comemorações do 20º aniversário do GPF e que possamos aí definir coletivamente o que faremos aí em termos de comemorações. Então, essa é a nossa pauta. Acho que, de alguma maneira, vocês já estavam preparados para ela, porque ao longo aí desde a semana passada, semana retrasada, eu coloquei um aviso lá nos grupinhos do WhatsApp das orientações e do GPF, e também do projeto, para lembrar desses compromissos. Vamos fazer uma passada, então, nos grupos. Qual grupo gostaria de se colocar primeiro? Qual representante de grupo? Apenas para atualizar o restante da turma de como nós temos caminhado. Ou nesse mês vocês ficaram paradas e parados? Não mexeram em nada da pesquisa? Ô, Marcos, o texto que a gente deixou lá no Google Drive, eu tive acesso hoje só, mas não vi nenhuma alteração lá. Eu contribuí. Eu não vi. Eu contribuí. É aqui. Até a Marina me passou hoje, porque eu não tinha não sabia como acessar. Não tem nada, né, no site, né, específico. Isso está sem estar... Não tem, né? É o texto que o João Pedro compartilhou com a gente, né, com todo mundo. Isso. Eu vou até recuperar e vou abrir aqui, tá? Então, mas isso não estava no site, não tem nenhum... Não é no site, é não na tá, né? virtual. Sim, mas é o... Então, eu consegui hoje com a Marina só. Porque aquelas pastinhas que tinha antes, eu não estava acessando. Não está na pasta. Eu vi agora na pasta. Será que eu estou vendo errado? Deixa eu olhar. É o Drive que tem na descrição do grupo, né? Do grupo do WhatsApp, Marcos, é esse, né? Isso, é esse. Sim. Eu não contribuí ainda. Agora apareceu, Marcos. Tá, então. Agora apareceu, tá. Então, acho que a gente vai mexer nisso agora. Então, se você abrir lá... Ele está solto ou está dentro de cartografia tradução? Não, peraí. Na cartografia tradução não está. Cultural, está dentro da pasta quadro teórico, não? Peraí. Que a Glória síntese das discussões. Reunião. Olha, eu abri aqui agora Está na escrita colaborativa. Está numa pasta escrita colaborativa. Verdade. Ótimo. E abriu agora para mim, que as suas alterações, Marcos. Eu não vi, então eu vou ver agora depois, tá? Agora depois é bom. Depois da reunião, quero dizer. Ótimo, esse aqui agora...
Mas aqui temos na data ainda, porque no Escrita Colaborativa a gente tem 2 textos aqui para mim. Avaliação, contribuições até 6/7, e mapeamento, contribuições até 6/7. E foram postadas pelo João. Então, ainda tenho tempo para colaborar, certo? Mas eu acho que vocês estão falando de um outro, não? Deixa eu ver se está aqui no grupo. Falando do de avaliação, Isabel. Ah, tá. Você está falando do de avaliação, ótimo. Tem o de avaliação, que foi esse aí que eu subi, e tem o de mapeamento lá. São esses 2 mesmo, né? Tá. Esses 2. Então, acho que temos aí bastante espaço para colaborar e para que a gente faça um trabalho bem assim, inspirado naquilo que vem sendo já desenvolvido e trabalhado. E, pelo que eu estou entendendo, suponho, pelos nomes aqui, que o João e o João Pedro, e o Rubens disponibilizaram para a gente, eu estou entendendo que é para a gente poder contribuir, né, João? Oi, boa noite. É isso mesmo. São os 2 textos do grupo da cartografia, que a gente escreveu e disponibilizou para a leitura do grupo, para as contribuições, e a gente volta para editar eles de novo. Estou anotando aqui, então. Bom, então, a Nina e o João aí já deram conta da caminhada que fizeram. Mais algum grupo gostaria de nos atualizar a respeito da caminhada, do que fizeram? Eu posso contar um pouquinho, então, Marcos? Por favor. O grupo da revisão, a gente fez um combinado, que acho que é o que a gente tem que contar para vocês, mas a gente não avançou muito na produção desse combinado, mas pelo menos a gente já tem um caminho definido. A gente fez aquele levantamento de teses e dissertações, a gente fez uma pré-análise, né, primeira análise mais flutuante, para entender um pouco onde é que ia, fizemos uma primeira categorização dos trabalhos, e nós optamos por, agora, aprofundar essas análises com aqueles temas que a gente já tinha levantado inicialmente, ao invés de iniciar o levantamento das outras fontes, que seriam os artigos, né, porque a próxima etapa é fazer o levantamento e a análise dos artigos. E aí a gente dividiu um pouco cada tema, para que as pessoas possam aprofundar, e eu, a Mônica, ficamos de fazer a estrutura mais geral e fazer essas parcerias com os colegas de grupo para já produzir análises mais aprofundadas mesmo de cada temática. E a gente está imaginando que, com essas, né, pessoas responsáveis pelos diferentes temas que apareceram na revisão, depois a gente vai ter uma visão mais geral, né? Então, a gente fez essa divisão, mas a gente não conseguiu, nesse meio tempo, avançar em relação à produção em si. Então, a gente tem que ficar devendo isso para o segundo semestre. Mas o pé que estamos é esse. Caminhamos, assim, no planejamento. Isso mas fizemos. então, Isabel, vocês já separaram vocês já constituíram um repositório, um banco, já está tudo linkado lá, tudo certinho? Tá. Aliás, eu combinei com as meninas que ia compartilhar o Drive, a gente vai fazer isso, mas eu também me perdi, porque eu sugeri que, como esse Drive a gente não tinha poder de subir coisas, editar, o Drive do grupo aqui, que as meninas criaram, das meninas da gestão de dados, né? Então, eu fiquei de incluí-las lá, ou subir partes aqui. Então, eu acho que está faltando também, que eu peguei meu caderninho aqui para anotar, a gente compartilhar esses caminhos e os arquivos que a gente está trabalhando lá no Drive geralzinho, tá? Então, está aqui na minha lista também. E outra coisa que eu tenho até o final de junho, que eu combinei com você, que eu farei nos próximos 3 ou 4 dias, né? Porque dia 30 de junho é domingo, é finalizar o CEP, né? Mas aí é uma coisa que não é do grupo, mas é uma coisa que a gente combinou e que eu estou ainda com isso na fila aqui. Mas vai até o final de junho, é um compromisso assumido e será cumprido. Certo?
Perfeito. Então, o grupo da revisão do Estado da Arte já, né, já comunicou em que pé está. Mais alguém gostaria de falar? Vamos lá, Marquinhos. Oi, Marcos, tudo bem? Boa noite, gente. Eu tô correria aqui, mas a gente tá finalizando lá o registro do trabalho do JP, né, da etnografia, do trabalho, e isso que acaba demorando um pouco mais esses registros, porque a gente acaba acompanhando uma vez por semana as aulas do colega, né? E aí agora, por conta dessas avaliações externas, essas coisas que ocorreram, do recesso, deu um break nas aulas, no projeto, mas a gente acabou pensando em algumas coisas bem legais. Eu até compartilhei um texto no grupo aí sobre pesquisação e processos de significação, mas acho que semana que vem a gente atualiza tudo direitinho. Mais alguém? O grupo que está estudando análise pós-estrutural, do último encontro para cá, tem alguma novidade? De lá para cá a gente não se encontrou mais, Marcos. Então foi aquele último encontro que foi uma espécie de encerramento do semestre do nosso subgrupo. Tá bom, perfeito. Eu vou falar pelo trabalho que eu estou acompanhando, do JP. Nós também temos nos encontrado lá semanalmente na escola. Nós estamos acompanhando, como vocês já sabem, a terceira série do ensino médio. O JP tem tematizado as modalidades olímpicas, né? Ele organizou o trabalho, a turma, em 4 grupos, cada grupo com uma modalidade, e um pouco diferente do que aconteceu no começo da minha ida à escola. Agora, nos últimos encontros, eu estava ali também ajudando, meio conversando, sugerindo, né, fazendo o trabalho de pesquisação, né? Então, essa atualização que eu tenho a oferecer, e faço esse trabalho junto com a Ludmila, que acabou de acender a câmera. Eu e ela frequentamos a escola no mesmo dia. Muito bem. Não sei se a Ludmila quer trazer alguma informação, Ludmila? Não, eu também estou terminando, assim, aproveitei agora que a gente acabou não tendo os encontros, né? E estou terminando de digitar e adicionar todas as fotos para enviar. Então, acho que até o final da semana eu já consigo enviar tudo. Mário se inscreveu, a palavra está com o Mário. Boa noite, pessoal. Acho que só dando os informes também, né, do acompanhamento que a gente faz com o Dinho e do Dinho, né, do trabalho do Dinho. Acho que cabe marcar como deixar bem claro, né, como qualquer pesquisa e qualquer processo pedagógico, qualquer docente é atravessado, né, por práticas, não sei nem dar o adjetivo, né, Dinho? Não sei se são inibidoras, são práticas castradoras, ou, como diz a literatura, né, práticas que domam o docente, né? Tem uma obra bastante interessante que a gente sempre cita em defesa da escola, né, que tem um capítulo lá sobre domar a escola. Falta colocá-la naquele texto, vou sugerir para os autores, né, que é a interferência, né, das secretarias de educação, porque acho impressionante, né, como que as escolas públicas são atravessadas por essas provas, né, como citou o Marquinhos, reunião de pais, dia de preencher nota. Então, se não me falha a memória, nesse percurso que eu estou acompanhando o Dinho, uns 5 ou 6 segundas-feiras não tivemos aulas, né, por conta que é o dia que eu acompanho, né, por conta dessas ingerências administrativas nas escolas. Como eu tenho uma larga vivência na escola particular, né, e a minha esposa trabalha na escola particular, para quem não conhece, essas coisas não atrapalham a escola particular, né? É raro na escola particular coordenador entrar
e vinha essas coisas. Então, assim, além de toda a discussão e disputa, né, que a gente faz para que a escola pública tenha seu reconhecimento, sua relevância, né, o trabalho dos docentes serem reconhecidos, é impressionante como as próprias secretarias atrapalham, né? Então, eu entendo que o nosso trabalho lá está bastante comprometido por isso. Também tivemos alguns problemas de agenda, né, e problemas pessoais do Dinho, que por questões pessoais também teve umas 3 ausências no período, ou 4, se não me engano. Também tive 2 momentos que eu não pude ir à escola. Então, acho que o nosso trabalho lá, né, Dinho, está muito mais em algumas conversas que a gente faz, mas, assim, bastante complicado por conta de todos esses elementos. Nem sei se a gente tem que repensar esses registros iniciais que a gente vai fazer, né, mais a partir do relato do que ele traz, do que propriamente das minhas observações. Tenho pedido para ele fazer, né, esses registros, né, das aulas e das dinâmicas que ele opera lá, né, até para a gente poder também estar acompanhando, porque como ele dá aula de segunda e quarta, eu vou na segunda, a gente sempre fica com hiato, né, nesse movimento etnográfico que a gente está tentando fazer, né, que também é outra coisa que complica bastante o trabalho, né, tem que ser colocado aqui para discussão, né, porque não consigo ir mais do que um dia, né, isso é uma coisa que a etnografia escolar já está bem também discursada, né, nas pesquisas, né, porque o etnógrafo é o cara que né, da cultura o dia inteiro, né, a etnografia escolar já foi escrito por outros, né, ela é um apoio, né, vamos dizer assim, uma tentativa de, mas que não existe de fato uma etnografia, porque ninguém fica lá, né, das 7 às na hora que a escola abre até que a hora que a escola fecha, né, para ver de fato todos os elementos que ocorrem na escola, que também interferem na prática do docente, né, como nós vimos no semestre do ano passado, quando a gente leu o texto lá do Boll e outros, né, que vão falar sobre esse contexto de prática. Então, acho que são elementos para aqui para a gente repensar, né, pelo menos da maneira como eu estava atuando e dos elementos que eu estava acompanhando lá na escola. Acho que vamos ter que repensar para o semestre que vem, na continuidade disso, para dar conta, né, de minimizar esses percalços, né, que é produzido tanto por quem pesquisa, por quem atua na docência e essas coisas que acontecem na escola. Acho que o Dinho está com a mão levantada. Flávio, se você me permite passar para ele primeiro, porque aí ele engata, né, a minha fala e ele narra aqui. Pode ser, Flávio, já que você levantou primeiro? Então, vai lá, Dinho. Boa noite, pessoal. Obrigado, Flávio, pela oportunidade. Só acrescentar o que o Mário falou. Realmente, essas intervenções da secretaria, elas estão prejudicando muito o trabalho. Para vocês terem uma ideia, semana que vem, que seria semana de aula, nós teremos que fazer, por meio de secretaria aqui de Osasco, a recuperação somente com os alunos que foram, né, que estão com notas abaixo de 5. Então, a escola vai estar vazia, né? Vai ser mais uma semana que praticamente não vai ter aula, né? Eu vou estar em cargo de acompanhar os alunos durante o meu período, mas apenas para fazerem essa recuperação. E, enfim, mas aí, Mário, depois que depois que nós conversamos, do trabalho, que foi de novo no trabalho, foi a presença de um ex-atleta de voleibol, o Marcos, que ele trabalha há 30 anos numa praça, numa área de lazer aqui em Osasco, no Jaguaribe, e ele foi por 3 vezes na escola. Ele foi 2 segundas-feiras e uma quarta-feira. E ele, então, ele teve contato com todas as turmas, e foi muito interessante, porque ele é um atleta já, né, ex-atleta, velho, né, da nossa idade, de mais de 50. Marcão, não sei se você está com... Ele tem 57, Marcão. Você está com quantos? Pergunta, para aproveitar que ele ficou mudo, porque uma coisa é o registro dele, mas como ele esteve na Marinha, foi para a guerra e tal, eles alteraram o registro dele. Eu estou com 32. Ele deve estar com 70. Se computar as cirurgias e as doenças, ele está com 79. Então, o Marcão, o Marcos aqui, esse professor, ele é da velha guarda e tal, e ele é negro, né?
E tiveram perguntas interessantes, por exemplo, uma menina perguntou para ele por que né, nesse meio termo, ela pesquisando sobre o voleibol, por que na época de 80 existiam poucos negros, né, que jogavam voleibol, e por como que ele conseguiu jogar, enfim, né, dadas as dificuldades na nossa época, que era, na época dele, né, que ele falou, que tinha muito mais preconceito, enfim. E ele deu uma aula nesse sentido, tá tudo registrado, só preciso agora passar limpo, te enviar, tá bom? Eu já tratei com as turmas, e as turmas também querem que eu dê continuidade com esse tema em agosto, né? E em agosto, esse professor, ele aí já é uma questão um pouco mais diferenciada. Ele revelou alguns atletas de voleibol e está fazendo um link, né, para que ele vá e leve os atletas na escola para trocar ideia com a molecada, né? O que eu achei também interessante, tá bom? É só para colocar vocês a par disso daí, desses nossos movimentos, mas que o trabalho continua e tem sido, no meu modo de ver, assim, muito bom, e obrigado pelo apoio. Beleza? Obrigado, Flavinho, pela oportunidade aí. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. A gente vem realizando aí um trabalho na Escola Estadual Professor Tenente Ariston de Oliveira, que fica no sítio do Capão Redondo, Zona Sul. Então, é um trabalho que se produz junto com a Bárbara e a Marinete. Da mesma forma como o Dinho colocou, a gente também foi atravessado por essas provas da Secretaria de Educação, né, da SEDUC. Então, nas últimas semanas, a escola se debruçou para fazer a prova paulista e de certa forma, atingiu as nossas aulas, que foram aí atravessadas pelo tema dos Jogos Olímpicos. Um tema que perdurou ao longo de todo o semestre, e que também nós estamos aí encaminhando para encerrar mesmo as aulas, como o Dinho colocou, a semana que vem vai ser dedicada para recuperação, e segunda e terça, quarta, quinta e sexta, o pessoal está com a intenção de fazer uma festa junina, enfim. Então, os estudantes já estão em clima de recesso mesmo. Bom, o trabalho, ele, de um modo geral, né, ele se atentou em problematizar a questão do corpo atleta. A gente também buscou olhar para a ocorrência do esporte na comunidade onde os estudantes residem, onde a escola está inserida. E também tivemos o cuidado de vivenciar, de experimentar e debater práticas corporais que estão localizadas no quadro de modalidades dos Jogos Olímpicos e que até o momento os estudantes não tiveram a oportunidade de vivenciar, experimentar lá nas aulas. Então, a gente acabou convidando pessoas que tinham uma certa experiência com algumas modalidades para falar um pouco sobre suas experiências, para partilhar também essa ideia do corpo atleta. A Bárbara acabou fazendo contato aí com muitas pessoas. A gente teve a oportunidade de conversar com um atleta trans de rugby, a Cláudia, que é uma ex-atleta de rugby. Convidamos um professor de matemática da unidade, que tem experiência com boxe. Ele levou um professor de boxe também para estar partilhando suas experiências, falando sobre o boxe. E, recentemente, a gente também contou com o Luke. Luke é um praticante de break. Então, nós fizemos um debate sobre esses corpos que atravessam essa dança e também a inserção dessa modalidade no quadro olímpico, buscando fazer até uma discussão sobre como que o break acontecia na São Bento e como ele se insere hoje, né, nos Jogos Olímpicos. Quem eram esses corpos que estavam presentes,
no break da São Bento, e que corpos são esses que estão hoje lá nas Olimpíadas, né? E que cenários são esses. E, de modo geral, foi isso, né? Vivenciamos, experimentamos, discutimos, debatemos sobre as práticas corporais, né? Que compõem aí os Jogos Olímpicos e também esses corpos atletas. Posso fazer um questionamento? O Flávio, o Dinho eu sei porque eu acompanho, né? Mas acho que como me parece que é o Marcos que está com o Jota, você está com quem? Com a Marinette, é isso? Marinette e Bárbara. Bárbara, você podia contar para a gente, porque eu ando preocupado com essas questões, como é que foi o procedimento da organização da aula, a sistematização dos debates? Como é que foi isso na sala de aula? Como é que vocês organizaram o exercício, a situação didática do debate? Então, a gente nós fizemos várias situações, né? Então, a aula, eu que eu planejei, e a gente conversava antes, a gente trocava mensagem pelo WhatsApp, Bárbara, Marinette, deixei que elas ficassem muito à vontade também para sugerir, para propor intervenções, enfim. E vou trazer, por exemplo, o caso do break, né? Então, a gente convidava a turma para assistir um vídeo e lançávamos algumas questões. E pedimos para que formassem duplo ou trio e registrasse numa folha as impressões, né? A partir das provocações que a gente lançava. E, no segundo momento, ao ler, né, ao recolher todas as atividades, a gente lia, registrava numa lâmina, no slide, depois partilhava e convidava o grupo para expressar. Esse foi um movimento que a gente fez. Por quê? Porque no início nós estávamos fazendo rodas e nós lançávamos provocações para a turma, e aí 2, 3, 4, 5 estudantes falavam, né, se expressavam bem. Muitos ficavam ouvindo, né, com receio de se colocar, alguma vergonha, enfim, preferia mais ouvir. Então, ficava uma discussão muito ali polarizada, sempre os mesmos se expondo, e a gente acabou achando, né, melhor também oferecer uma outra dinâmica para ouvir, para tentar perceber o que os outros estavam ali percebendo do material que a gente estava expondo nas atividades, né? Então, foram essas duas formas que a gente organizou as discussões, o debate. Obrigado, Flávio. Só para eu anotar aqui as questões. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Gente, eu pergunto se mais alguém gostaria de usar a palavra para relatar os acontecimentos desse período. Tá certo. Então, vamos passar para o nosso segundo ponto, que é retomar a discussão do encontro passado, em que o grupo, que o Cleiton, a Glória, o Guilherme, a Ana, etc., né, pelo que me lembro de cabeça, assim, e de rever o vídeo, esse grupo conduziu. E aproveitar a oportunidade já para fazer uma introdução àquilo que eu gostaria de ter provocado lá naquele encontro, mas não houve tempo, pelas razões que vocês já sabem, né? O grupo estendeu até, passou um pouquinho das 9h30 e a gente tem como teto às 9h30. Então, se vocês não se importam, eu começo essa conversa, e eu gostaria bastante, gente, né, por isso que vocês foram alertados há 2 semanas atrás, que a gente pudesse retomar a discussão, porque esta é uma questão não mais importante, mas é a questão com a qual nós temos mais dificuldade, né? Eu estou falando que ela não é a questão mais importante que as outras, todas são importantes, mas é a questão que nós temos mais dificuldade, que é pensar na maneira de fazer a análise de tudo que vem sendo produzido e arquivado e guardado, etc. Então,
vocês se lembram que eu havia mencionado lá naquele encontro que eu gostaria de fazer algumas... Eu gostaria de fazer pelo menos uma colocação a partir do texto também. E se você não leu o texto que estava ali indicado, que é o capítulo 1º do livro Metodologias Pós-Críticas em Educação, Metodologias e Pesquisas Pós-Críticas em Educação, então, se você não leu esse texto, eu recomendo efusivamente que você leia. Todas as pessoas que estão nessa sala, porque nós estamos aqui fazendo pesquisa, e todas as pessoas que têm aí algum interesse, alguma curiosidade, e querem compreender melhor como é esse modo de fazer pesquisa. Por quê? Porque me parece que é um texto introdutório, é um texto que faz anúncios interessantes, anúncios importantes, e essa discussão, gente, vai nos ajudando a escapar de uma forma, digamos assim, mais interpretativa, ou mais descritiva, ou crítica de fazer análise, né, que eu acho que é isso que né, predomina no campo da educação, e, infelizmente, no campo da educação física predomina a análise e conteúdo de Bardan, né, que a maioria absoluta de dissertações e teses que eu já vi, que diz, ou mesmo artigos, que diz fazer análise de conteúdo de Bardan, não faz, né? Mas essa discussão que nós travamos lá no primeiro semestre, já discutindo, no semestre anterior, discutindo o texto do Sherry Holmes, e agora, com a contribuição do grupo aí coordenado pela Glória e pelo Clayton, nós damos um passo importante. E a minha questão é a seguinte: eu percebi que, tanto no trabalho, digamos assim, conceitual que vocês fizeram, quanto no trabalho prático que vocês fizeram, e coloquei as aspas, porque os dois são conceituais e práticos, né? Vocês mostraram ali como fazer e também mostraram os fundamentos, né? Ou seja, a epistemologia desse como fazer. Me pareceu que houve, assim, um afastamento das colocações de Paraíso e sei lá, uma aproximação com outros trabalhos, outros referenciais, outras contribuições. Eu pergunto se essa impressão é uma impressão equivocada ou não. Se isso aconteceu, eu pergunto por que foi essa a opção de vocês, por que vocês nos recomendaram esse texto e não outro, e se vocês identificam, e é para todo mundo, gente, não é só para a Glória, né? Ou só para a Ana, ou só para o Guilherme, não é, né? Então, e se vocês identificam pontos de convergência entre o que vocês apresentaram para a gente e o que consta aqui no texto recomendado para leitura. E se vocês tiverem outros textos que nos ajudem a aprofundar ainda mais essa discussão, nós seríamos muitíssimo gratos. Eu já faço um convite estendido. Gente, é importante que todo mundo leia, tá? E a proposta de nós trabalharmos em GTs, e esse GT organizar aquele seminário no mês de maio, é justamente porque todo mundo se aproprie desse modo de pesquisar. O Mário levantou a mão, mas eu também vi que a Glória acendeu a câmera. Eu queria só comentar, antes de passar, desculpa, só antes de comentar a sua, que eu não tive a mesma impressão que o Marcos, tá? Eu acho que vocês fizeram uma discussão sob o ponto de vista, principalmente da questão do sujeito, muito mais aprofundada do que o texto traz. Acho que o texto traz concepções, como qualquer artigo, pequenos destaques, e acho que vocês tiveram mais profundidade naquilo que eu acho que mais interessa, que é a questão do sujeito e a questão do autor. Eu acho que isso foi o que ficou para mim, que eu me lembro, né? Então, não tenho essa sensação que vocês se afastaram. Pelo contrário, eu acho que vocês escolheram alguns pontos dos quais vocês adentraram, né? O texto traz um convite, um panorama, traz algumas concepções, se afasta de outras, né? Traz aquelas premissas, aqueles pressupostos lá, faz essa discussão
sobre as questões descritivas, e na minha maneira de entender da explicação de vocês, que eu já está assim, né? Passada, a minha sensação foi outra. Era só para pontuar que tem outras ideias também colocadas. Boa noite, gente. Eu posso responder, não sei se o Cleiton também posso ir, aí talvez ele possa me complementar. Então, é o seguinte, a questão, Marcos, a sua impressão, ela advém, assim, do nosso movimento, porque a gente assumiu aí a demanda de fazer uma discussão das questões teórico-metodológicas com foco, sobretudo, nas questões procedimentais e analíticas, e aí nós fizemos ali uma agenda de trabalho, né, que inclusive o Cleiton sintetizou aqui no início, e nessa agenda nós elegemos, assim, grandes temas, um percurso onde os temas iam se amarrando, e começamos com uma discussão de pressupostos, e a partir disso a gente foi discutindo operadores conceituais e a questão dos modos de operar. Então, basicamente, nosso percurso foi esse, né? Entrar um pouco mais nos pressupostos, discutir alguns operadores, sempre com aquela noção de que pós-estruturalismo é muita coisa, então a gente elegeu algumas coisas dentro das nossas próprias possibilidades e daquilo que a gente, sobretudo eu e o Cleiton, já fizemos nesse campo chamado pós-estrutural, e depois fizemos isso que a gente chamou de um exercício, um ensaio, um esboço, um rascunho analítico. E aí, nesse percurso, nós tivemos lá, a gente fez uma agenda, então, assim, para entender um pouco melhor, eu até sugiro, está tudo disponível lá na nossa pastinha, a nossa agenda de trabalho está sintetizando tudo isso com as temáticas e com os textos que fizeram parte desse nosso percurso. Então, as sugestões que a gente deixaria seriam os textos todos outros que estiveram nesse nosso percurso e que vieram posteriormente ao texto da Marlúcia. O texto da Marlúcia foi realmente o primeiro texto com o qual a gente trabalhou para entrar nessa discussão. E aí, quando a gente assumiu essa tarefa de fazer essa síntese aqui, na penúltima reunião do grupo, a gente nem tinha pensado em sugerir texto, na verdade, a gente ia vir aqui falar de todo o nosso trabalho e ir pontuando as coisas com as quais a gente dialogou. Mas aí, até por sugestão aqui do GPF, do grupo, né, da grande reunião, de que a gente indicasse uma leitura que ajudasse a pensar, porque daí nas reuniões anteriores a gente vinha narrando o que a gente vinha fazendo nos últimos dias, né? E aí, né, a gente entrava em algumas coisas, sempre muita coisa, passou muita coisa nas nossas discussões. Aí, diante dessa solicitação de que nós indicássemos um texto para também amparar a síntese que nós faríamos no encontro passado, a gente conversou na nossa penúltima reunião, antes de vir aqui expor a nossa síntese para vocês, que texto que a gente indicaria, porque diante de todos os que a gente leu, nós também ficamos nessa dúvida, assim, e aí a gente decidiu coletivamente que seria mais interessante indicarmos o primeiro texto que ia anunciando esses pressupostos e foi nos abrindo alguns caminhos, e especialmente dando vazão àquilo que depois se materializou como aquilo que a gente chamou de um pressuposto insistente, que é o gesto da composição, decomposição, recomposição. Então, por isso, a nossa fala, ela se afasta e se aproxima o tempo todo, porque esse é um texto disparador, mas a gente, inclusive, assim, lá é um texto de pressupostos, mas a gente não se limitou a ficar com aqueles pressupostos e fazê-los o norte do nosso trabalho. Eles nos ajudou a ressignificar e construir os nossos próprios pressupostos, e depois a gente foi associando com a discussão de operadores, como a gente discutiu operadores Foucaultianos, sobretudo, porque, né, eu e o Cleiton, a gente está nesse referencial, falamos de genealogia, falamos de atitude crítica, falamos de dispositivo, pensamos muito na questão da narrativa, a ideia de narrativa que está como procedimento, entrevista narrativa está como procedimento metodológico do projeto de pesquisa, mas para a gente isso leva diretamente à questão do acionar o sujeito. Então, aquelas coisas todas que a gente fala do sujeito, do eu, está mais associado a um texto sobre narrativa que a gente tratou, e a gente trabalhou tanto com textos que eram textos base, e também leituras complementares que ficaram lá nessa nossa bibliografia, nessa nossa agenda. Então, a sua impressão, ela vem disso, assim, eu diria que é porque a gente trouxe aqui uma síntese mais geral que teve esse texto como disparador, mas não como único mote do nosso trabalho. E aí eu deixo, né, nesse sentido de sugerir, eu deixaria as referências todas que fizeram parte da nossa agenda. Não sei se o Cleiton quer me complementar, mas foi basicamente isso. Só para dar uma certa continuidade aí que a Glória apontou, nós organizamos, nós planejamos o semestre, né,
mas ao longo dos encontros, algumas falas fizeram com que a gente modificasse o que a gente havia planejado inicialmente, né? Então, teve algumas falas, por exemplo, da Maísa ou do Guilherme, que tocaram em algumas questões que a gente lembrou de um texto que talvez poderia ser mais adequado, porque, como a Glória bem pontuou, né, metodologia pós-estruturalista significa muita coisa, né? Então, nós elencamos alguns textos que tinham pontos em comum, mas que traziam outras questões, outras discussões, outros conceitos e outros operadores metodológicos também, né? E talvez, Marcos, essa sua impressão é que nesse momento, né, que nós nos dispusemos a fazer a operar, né, esse gesto analítico, e nós tivemos pouco tempo para isso, cada um buscou aquilo que já tinha uma certa familiaridade, que eventualmente já estava pesquisando. Então, a Glória trouxe a questão do dispositivo, né, que não aparece propriamente nesse texto introdutório, que a gente deixou como referência, mas é uma questão que ela tem bastante familiaridade. O Guilherme com a questão da liturgia, que é um conceito Foucaultiano também. A Yala também trouxe a Ana trouxe algumas questões a partir da sua pesquisa, né, e que nós entendemos que ainda que não tivesse nesse texto introdutório, elas em alguma medida se aproximam, né, dessas premissas, desses princípios, desse texto que a gente deixou como sugestão de leitura. Acho que está certo, está certo. Essa certa maneira de dizer. Acho que está explicado, né? Eu achei muito importante, achei o que vocês fizeram muito bom. Eu realmente tinha esquecido que vocês tinham recomendado né, que o programinha estava lá na pasta virtual, deveria ter ido até lá, vou até lá, e novamente, né, convido as pessoas a fazerem a mesma coisa para que a gente possa avançar nesse modo de fazer pesquisa. Me pareceu que a Marluce Paraíso, ela dá uma ênfase muito grande nas questões... Porque são pessoas que carne não estão interesse nenhum, porque não dá para elas, né? Vinícius, seu microfone abriu. Eu desliguei, eu travei. Então, me pareceu que a Marluce Paraíso dá uma ênfase, assim, né? Eu ia falar, dá uma ênfase grande, dá uma ênfase nas questões de poder, e que naquele encontro essa questão não ficou tão forte. E eu gostei bastante da experiência que vocês fizeram, que vocês chamaram de exercício agora, e coube a nossa colega Ana, né, ficar nessa responsabilidade de fazer lá a análise do relato, né, e aí eu gostei bastante também desse esforço, né, ou seja, convidando todas as pessoas também a tentarem fazer o mesmo. Recentemente eu participei de uma banca lá na Unicamp, a convite do Mário, a quem eu já agradeço aqui, novamente, e que a Glória tocou nesse assunto. Eu achei muito legal o que a Glória disse no dia, que a Glória falou assim, olha, é algo que nós estamos tentando, né? Algo que a gente diz que precisa fazer, mas a gente ainda está com dificuldade. Ela colocou no coletivo, todo mundo, né, gente? Então, por isso que ter feito o exercício foi interessante também para a gente. Bom, então como é que seria, como é que pode ser, ou como é que a gente está inventando isso agora? Porque a Marluce anuncia aqui no seu capítulo os trabalhos posteriores que estão no mesmo livro, mas lembrando, o texto foi de 2014, há outras coisas, e também, certamente, alguns passos já foram dados. Muito obrigado mesmo. A Isabel levantou a mão, gente, eu não vou ficar coordenando. Quem levantar sim, não. Quando você terminasse de respirar, eu ia abrir já. Você sabe que desde a apresentação do grupo na outro encontro, né, que, assim, nós temos que... Eu estou trabalhando com a ideia da formação de pesquisadores, né? Claro que a gente, como ser inacabado, a gente está sempre se formando para sermos pesquisadores, né? Eu me sinto assim, pelo menos. Então, eu agradeço já ao grupo por ter me dado essa oportunidade também de pensar na minha própria formação enquanto pesquisadora. Mas, às vezes, eu tenho a sensação que a gente fica muito nessa ansiedade, né? De, como é que faz? E a gente acha que tem que entender, talvez, como um processo mesmo, porque pelo que eu
que eu entendi um pouco do que o grupo trouxe, das leituras, né? Porque é uma coisa nova também para mim, essa análise pós-estruturalista. Tem uma questão que é de atitude mesmo em relação a olhar para os dados, para a produção, as interrogações que se fazem na pesquisa, não é muito do que, como que é uma entrevista, como que eu analiso, né? Você tem esses operadores, você tem uma atitude, uma postura do pesquisador diante dos problemas da pesquisa, que ela vai se constituindo no processo também, né? Então, eu acho que às vezes a gente busca mesmo uma certa pressa, eu me sinto assim, mas eu também tenho a tendência de ser uma pessoa que quer logo as coisas. Mas, assim, talvez isso seja geral, né? Porque eu vejo nos meus alunos também, como eu estou trabalhando com formação de pesquisadores, né? Porque quando você recebe um mestrando, você tá, né? Desde a IC você está trabalhando com isso. Como é que a gente se forma enquanto pesquisadores, né? Então, esse processo que é longo, que é processo mesmo, que é inacabamento, e que quanto mais a gente estudar e discutir as nossas metodologias, mais a gente vai podendo trazer essa coerência entre a nossa postura enquanto pesquisadores e as ferramentas que a gente mobiliza. Porque essas ferramentas na pesquisa qualitativa, elas acabam se misturando um pouco, né? Por isso que parece, o que é, então, fazer uma análise? Por isso que dá tanto problema nessa coisa que todo mundo fala que usa Badan e no final não usa, né? Acaba não tendo tanta rigorosidade na escolha, né, da análise. Então, a minha contribuição seria um pouco nesse sentido, assim, eu tenho me pensado muito no processo, né, nesse processo de ser também, né, sempre buscando e não, agora eu sei fazer, não, a gente não vai saber, talvez, nunca, assim, de um jeito totalmente pronto e acabado, né, porque a gente está em processo de produção discursiva também. Acho que tem... Opa! Pode ir, Marcos? Acho que tem, apesar da variedade né, do que é tido aí como pesquisa pós-estruturalista, me parece que tem uma questão aí que essas pesquisas, se poderia fazer algum tipo de agrupamento aí, elas não buscam uma teleologia, como geralmente as pesquisas críticas buscam, né? E aí, como a Isabel falou, isso é tanto uma questão de atitude, e eu acho que é uma questão também de estilo de escrita também, porque aí você não... essa escrita não fica tão... como eu poderia dizer... a verdade é colocada em suspenso, né? Não tem aquela coisa de isso é a pior coisa que existe, o certo é isso, né? Então, acho que ela tem esse cuidado aí com o estilo de escrita também. Então, eu não sei se é bem uma pergunta, né? Mas eu fiquei pensando na sua exposição, Glória, quando você fala, né, que na pesquisa pós-estruturalista, alguns autores vão dizer que não é nem para interpretar, né? Então, que a tua autoria não aparecia. Como é que você pensa, vocês, e como é que a gente vai pensar sobre isso? A gente vai poder se colocar, aparecer no texto? Como é que vocês estão pensando isso? Vocês que estão lendo mais, né? Porque eu, na verdade, o texto da Marluce me fez pensar que eu preciso ler mais, que eu preciso ler Nietzsche, Derrida, porque eu não li textos sobre eles, porque ela usa muito os conceitos deles, né? Mas eu fiquei pensando nessa ideia da autoria, sabe? Que você fala muito você faz até uma relação com a ciência, né? Então, eu queria saber como é que vocês estão pensando e como é que nós todos, né, vamos pensar nesse, não um fechamento, mas nesse texto final, nessa escrita, que ainda precisa ser pensada. Não sei se vocês Nina, entender.
Sim. Esse é um dos grandes nós que a gente tem. Assim, antes de te responder, eu queria só complementar um diálogo, aí não é nem responder a Isabel, mas dizer assim que eu concordo com o que você diz da ideia de processo, de atitude, né? E aí, quando a gente recebeu essa tarefa de pensar como se faz uma pesquisa pós-estrutural, a gente desde o início dizia, né, Cleiton, para o Marco, que essa pergunta não tem resposta, porque não se diz, né, exatamente como faz uma pesquisa pós-estrutural, exatamente porque não é questão de técnica, né, é questão de uma atitude de não é uma atitude simplesmente teórico-metodológica, é uma atitude de pensamento, assim. Então, pensar pós-estruturalmente é muito difícil. Dizer o que a gente vai fazer, dizer, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, é muito fácil. O mais difícil é fazer aquilo que a gente diz que faz. E eu diria assim, eu digo por mim, assim, até hoje, e eu acho que eu vou morrer tentando pesquisar pós-estruturalmente e nunca vou ser capaz de assumir que eu fiz aquilo que eu disse que eu gostaria de fazer, assim, porque a gente é forjado num pensamento ou outro, e aí, de repente, a gente entra nesse registro epistemológico e a chave do pensamento tem que mudar, né? Uma chave que vai implicar na escrita, que vai implicar numa série de coisas e que tem aí como pressuposto base o como a gente pensa o sujeito e o discurso, assim, aí como a gente opera isso com os nossos objetos na nossa escrita, e é muito, 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 muito difícil. Assim. Então, é uma atitude, para mim, do ponto de vista sempre em construção. Assim, uma das estratégias que eu tenho adotado para lidar com esse dilema, por exemplo, na minha escrita, é talvez dizer cada vez menos, nomear cada vez menos aquilo que eu faço e descrever e operar e fazer, sabe? Assim, botar os procedimentos na escrita, ao invés de falar, isso aqui é uma análise que não representa, que não, tá. E aí, na hora que eu vou ler minha análise, ela representa, ela interpreta. Então, assim, a ideia de operar, para mim, tem sido talvez esse desafio de pensar de outro jeito e de construir essa atitude. E aí, Nina, na questão da interpretação, né? O que a gente disse, particularmente, e o que a gente conversou, é que alguns autores do campo pós-estruturalista, eles realmente dizem que a nossa tarefa não é interpretar. Eu questiono pelo viés da autoria, mas talvez eles não dizem que não tem autoria. O que eles dizem é que a autoria de uma pesquisa pós-estrutural, ela está no modo como você move de outra forma os enunciados e os discursos, mas dando passagem para eles da forma como eles estão, recompondo de outro modo, sem você dizer por eles. Tem a ver com aquilo que eu vinha falando lá também naquele encontro, do desafio de não falar, que o que a gente mais faz é falar pelo discurso que a gente está analisando. Assim, esse é o grande problema. Então, há várias pesquisas aí que estão nesse lugar de ir compondo esses enunciados todos de outro modo. Então, não é simplesmente colocar, costurar de outro modo e dar passagem para uma interpretação que acaba, no fim das contas, assim, produz um outro discurso e vai ressoando de outras formas no leitor. Mas nisso, materialmente, né, no discurso que se materializa nessas pesquisas, o que a gente observa é, de fato, uma recomposição de enunciados e não uma entrada de alguém escrevendo o seu próprio texto com aqueles enunciados. Eu, particularmente, por hora, tá? Porque eu não tenho certeza de nada, tá? E mudo de opinião. Mas, por hora, assim, ainda que eu tenha até arriscado pensar um pouco esse tipo de pesquisa, mas eu acho... E aí, quando você fala o que nós vamos fazer, eu não sei, tá? Eu estou falando que eu tenho tentado fazer. Tenho tentado recompor esses enunciados e entrar de um outro jeito na conversa com eles, assim, a minha escrita entra, assim, eu tenho pensado em conversar, em perguntar, em mobilizar outras formas de escrever, mas em que a minha voz aparece, tá? O que eu estou questionando aqui, assim, há pesquisas que dizem que a nossa voz, o nosso enunciado não apareceria, nosso gesto seria simplesmente o de recompor os enunciados de outro modo. Eu prefiro ainda acreditar que a minha voz, enquanto pesquisadora, ela entra, mas não no sentido de interpretar. Por isso que, para mim, é um desafio, assim, porque se for só para recompor, talvez seja até mais fácil, não sei, né? Não, porque entrar já é, em grande medida, interpretar. Então,
é uma linha muito tênue, muito desafiadora do meu ponto de vista, mas quanto menos a gente falar pelos outros e mais a gente possibilitar que esses discursos falem junto conosco, talvez a gente se aproxime mais de uma chave pós-estrutural, não sei. Agora, o que nós vamos fazer aqui, não sei. É você, velho. Não sou eu, é a Isabel. Não, você Então é a Isabel, estava todo mundo parado olhando para o outro. Aí, não, ele levantou primeiro. Ele levantou primeiro, mas ele levantou primeiro para minha conta aqui. Se ele quer dar a palavra para mim, tudo bem, eu falo porque é rapidinho. Eu acho que a Nina, quando ela começou a falar, eu tinha exatamente pensado que a Nina tinha falado assim. O estudo teórico, né, e todo o aprofundamento que a gente tem nas teorias que dão base para essa atitude, né, é o nosso posicionamento epistemológico. Então, isso dá uma certa aflição, porque a gente vê quanto que a gente tem que estudar, né, para poder se constituir enquanto pesquisador. E acho que é esse cuidado mesmo de entender que a profundidade da pesquisa em educação, né, com esse nosso estofo teórico, ela não é uma pesquisa apressada, como tradicionalmente a gente vê, principalmente na área de educação física, né? Que é uma área muito dominada pela pesquisa positivista, por paradigmas que não colaboram muito, né, com esse tipo de referencial, porque essa pressa já não rola. E acho que essa atitude, né, que aí depois a Glória complementa, né, falando de quanto tem essa questão da reinvenção. Quando a gente se pensa na pesquisa, eu acho que a gente já está ganhando bastante em relação à perspectiva pós-estruturalista, né? De se reinventar, de se pensar, né? De fazer uma meta-análise, digamos assim, não sei se seria o termo, né? Então, eu acho que essa postura de se reinventar, de rever, né? De desconstruir, de montar e desmontar, né? Que acho que esse que é o conceito, é que vai fazendo com que a gente se entenda enquanto a identidade de pesquisadores com essa posição de análise, né? Porque é muito difícil a gente se a ideia de uma ferramenta racional, meramente, né? Mas eu acho que alguns operadores, o próprio texto que vocês indicaram pela leitura, né? Além dos outros que vocês mesmos discutiram no grupo, ele vai tentando fazer isso, né? Porque vai narrar, na verdade, a experiência de um grupo, de 15 anos de um grupo, e eu acho que esse grupo é um pouco isso também, né? Quando a gente troca essas experiências, né, se abre para isso. O fato da gente se abrir para compartilhar os nossos registros, para se rever, para estudar metodologicamente, a gente já está nesse caminho de uma análise pós-estruturalista. Eu acho, né? Mas só para dizer que eu tive essa mesma sensação mesmo da Nina, de quanto que a gente tem que remar, né? Então, deu certo o que você falou primeiro, Isabel, porque eu ia iniciar falando exatamente isso. Quando a Nina falou, puxa, eu li esse texto, eu acho que eu vou ter que ler Derrida, eu vou ter que ler Nietzsche, aí a Isabel fez que estava arrancando os cabelos. Eu falei assim, nossa, calma, né? Não é assim, né? É claro que a leitura, digamos assim, dos originais vai nos ajudar a pensar bastante a pesquisa, mas eu, pelo menos, não teria condição de fazer esse movimento. Mas, Nina, eu quis me inscrever para dizer o seguinte, o trabalho que eu entendi que você e o Clayton realizaram naquela análise pós-estrutural da concepção de avaliação que está presente no currículo paulista é um movimento muito legal, viu, Nina? Eu estou lendo, estou comentando, estou lá contribuindo, e eu estou percebendo esse não é uma análise interpretativa, não é uma análise crítica, não é uma descrição, não é uma falar do mesmo jeito. Então, acho que é legal que as pessoas contribuam lá, olhem lá como está sendo feito esse trabalho, porque isso vai... E já no texto, lá do finalzinho do outro ano, né, no texto original, em que nós discutimos e fizemos aqui uma composição
com a noção de saúde, etc., a questão, né, que aparece no Currículo Paulista, já era um texto nessa direção também, né? Ele conversa muito com o trabalho de Marluce Paraíso, que vai nos ajudar a entender por que esses discursos aparecem e não outros. Então, acho que é uma questão a se pensar. E aí, ao ler a bibliografia sugerida, e aí eu já, né, antecipo que não li os outros e vou ler os outros que vocês separaram, mas eu fiquei pensando, puxa, como é que será esse movimento de fazer o relato, de fazer uma análise pós-estrutural do relato, como vocês mostraram, porque, afinal de contas, né, há uma certa, digamos assim, há uma certa seleção de passagens, há uma certa preferência de passagens que a gente não se acostumou ainda a trabalhar, né? Ou seja, aí a pergunta seria, na minha opinião, a partir de tudo que eu li, de tudo que eu ouvi de vocês, né? Minha pergunta seria, por que será que o professor e a professora preferiram narrar isso e não preferiram narrar outra coisa? Né? O que levou esse professor, essa professora a narrar isso dessa maneira? Achei legal o que a Glória falou no finalzinho, não é falar pela pessoa, é falar ao lado da pessoa, né? Discursar ao lado da pessoa, colocando ali a sua posição, suas ideias, seu pensamento, junto com o autor do texto. Agora, eu penso que o trabalho da Marluce tem uma contribuição assim, fundamental, porque ela vai falar, ou seja, o discurso que ela está aqui nos convidando a analisar através, né, do referencial pós, é o discurso do currículo. Então, que dialoga muito com o que nós estamos fazendo aqui, né, gente? Porque há outros trabalhos, outras questões, outras, digamos assim, referências, contribuições, que talvez não se aproximem tanto dessa questão da discussão do currículo, né, do discurso curricular. É isso. Ô, Marcos, deixa eu só uma coisa rapidinho antes de passar. E uma outra questão é que, quando você diz falar ao lado da pessoa, assim, e a pessoa não é pessoa. A pessoa é força discurso, é uma força sujeito como parte de um aglomerado de discursos também, né? Essa é a questão. É um sujeito, digamos assim, coletivo inexistente, né? Alguém que não tem nome nem endereço, mas que está lá no texto, né? O Mário levantou a mão e abaixou. O Mário, é você. Baixei sem querer, porque eu acho que o mouse estava em cima. Eu vou fazer... Primeiro, eu queria falar para a Nina. Nina, para entender o currículo cultural, eu entendo que basta ler aquilo que o currículo cultural produz, né? Porque as ferramentas que o currículo cultural produz estão ancoradas em referenciais teóricos, que não é necessário todo mundo que vai trabalhar currículo cultural ficar lendo, né? Até porque não é a mesma coisa. Eu estou dizendo isso porque, nessa última atividade da disciplina de pós, né, das 30 tarefas que eu olhei, né, que foram entregues, que pedia para evidenciar nos relatos situações que fizessem relação entre o que acontece no relato, ou o que é relatado no relato, e aquele excerto, que é sobrevivência, assim, a maioria esmagadora, para não dizer total, mas acho que 3 ou 4 escaparam, eu diria que 25, 26 escreveram sobre assistir vídeo como para evidenciar o que está colocado lá, fazer pesquisa para evidenciar o que está colocado lá, e muita gente ficou falando de Nietzsche. Então, assim, o que está colocado na literatura do currículo cultural é que a noção de vivência do currículo cultural se ancora na noção de vivência do Nietzsche, mas não é a mesma coisa, porque o Nietzsche está falando sobre a vida, está falando sobre o patos da distância, está falando sobre esse domínio da razão que impede das pessoas perceber-se, né, que a gente tem que trabalhar com o ódio, com os instintos. Isso é Nietzsche, né? Nós propusemos uma ideia de vivência que se afastasse de uma busca pela técnica, de uma racionalidade técnica. E aí esse conceito ajuda para, assim, professor, professora, ao promover as vivências, escape a sua intenção docente, produza uma prática que escape dessa racionalidade e promova situações didáticas em que essas vivências produzam experiências de si interessantes,
mesmo sem a gente saiba que não tem controle, mas é uma intenção do docente. Quando a gente fala em assistir vídeo, em fazer visita, ir aos lugares, essas situações didáticas se referem a encaminhamentos outros, pode ser o de leitura, de ampliação, de aprofundamento, que são operados a partir de elementos racionais. Então, a noção de vivência que o currículo cultural coloca como encaminhamento não é o que o sujeito sente quando ele vê um vídeo. Porque ali, novamente, é a intenção didática, o encaminhamento didático que não está ancorado na ideia de que é para as pessoas ficarem ali percebendo a vida, sentindo... Não, é ter elementos para ler melhor, para compreender melhor, etc. Porque é um trabalho didático, intencional, que produz experiência. Se os sujeitos vão ficar emocionados, se os sujeitos não vão saber dizer o que estão sentindo, nessas situações, não era da intenção didática do docente. E a grande maioria fala que tudo ali, né, pega todas as falas e está dizendo, está vendo? Não, o que eles estão vendo é a diferença. O que eles estão vendo é a multiplicidade, o que eles estão vendo é as singularidades. É isso que eles estão vendo, não é aquilo que foi pedido para evidenciar. Isso eu estou dizendo que é para a gente entender o que está colocado no currículo cultural. Não precisa ler o Nietzsche, até porque, né, tem que fazer suas escolhas. O docente tem que entender isso. O pesquisador, se quiser, vai aprofundar, assim como várias pessoas que estão pesquisando no currículo cultural estão buscando aportes em determinadas teorias, mas que me preocupa sempre, a partir do que está sendo discutido aqui na reunião, que não se torne mais um floreio de coisas se não souber falar e aplicar, porque nós somos da prática pedagógica, nós somos professores de educação física. Por mais que a gente não goste da nossa área, por mais que a gente ache que a nossa área seja lixo e que a gente quer dar uma de filósofo, nós não somos filósofos, né? Nós somos professores que fazem ações pedagógicas na escola para a ginástica, para o esporte, para a cultura, etc. Isso eu acho que nós temos que marcar aqui para a gente parar com essa ideia de que a gente tem que ficar indo para tudo quanto é canto e vai ler Butler, vai ler Preciado e fica floreando e não consegue fazer o que é para fazer. Essa é uma posição que eu tenho muito claro. E aí eu vou dizer o mesmo com relação a esse debate de hoje, né? Nós temos, sim, que entender esses mecanismos e nós vamos produzir uma experiência de pesquisa. E aquilo que a gente for produzir é aquilo que depois a gente vai ter que colocar para o debate, para a crítica. Neyre e Nunes nunca sofreram crítica de ninguém, a não ser críticas idiotas, né? Assim, pessoas que não leram e ficam lá falando bobagem. Mas nem as pessoas do... Né? Acho que agora está começando a aparecer, né, velho? As pessoas estão começando, de dentro do próprio grupo, a dizer, ó, o que Boneto disse, o que Borges disse, o que Oliveira disse, aqui está estranho. O que Neyre e Nunes disseram, aqui está estranho. Tem que aparecer. E para aparecer, tem que fazer. E eu acho que é isso que a gente faz há 20 anos, né? Durante muitos anos, a gente ficou, né, só se autopromovendo. Agora está na hora de começar a olhar e ver onde estão os buracos, para poder se autopromover melhor. Então, assim, o que o grupo Glória, Cleiton trouxeram, né, são elementos para a gente pensar como é que a gente vai conduzir isso. E é para fazer. Se depois o que a gente fizer, né, não está próximo, está distante, aí a gente vai para a análise crítica disso e vai repensar e vai fazer de outro jeito. Senão, aí eu vou concordar com a Glória, né, Glória? Não é para a gente achar que fez, mas tem que fazer. Né? E à medida que faz, eu acho que aqui nessa sala, que aqui, tirando o Dinho, que eu assim, que tá, porque tem gente que não está aberto para mim, né? Mas o que está aberto aqui para mim, tirando o Dinho, é o único que ainda não fez a experiência de estar na pós-graduação ali, né? Então, assim, todo mundo aqui, eu tenho certeza absoluta que não tem grandes amores pelo que escreveu mais, né? Que já enxergou nos seus textos vários problemas que, infelizmente, a banca não disse ou não viu, ou, sei lá, se a gente começa a enxergar outras coisas, nós estamos mais habilitados para ver melhor o que a gente escreveu lá atrás e dizer assim, poxa, hoje eu escrevia de outro modo. E é assim, né? E é assim que tem que ser. Até quando a gente lê, né, as próprias referências que a gente se baseia, eles mesmos dizem isso, porque tem que ser assim, né? Não dá para o cara escrever uma tese em 30 anos e ficar 50 anos com a mesma tese, né? Tudo bem, então acho que para nós um pouco mais de tranquilidade, mas nós temos que ir fazer, a partir daquilo que a gente está compreendendo que é para fazer, e como nós somos um grupo imenso, né, à medida que a gente vai fazendo, as pessoas vão fazendo suas leituras, vão pontuando, né, se está, se não está, e aí a gente muda, né, porque aqui é um trabalho
que não é de um orientador, né, os seus orientandos, que sofrem diante do que o orientador disse e acatam, né? Aqui é um monte de gente orientando. Então, eu acho que o caminho é esse, e eu acho que a preocupação é, a partir de tudo isso que nós estamos, como é que a gente vai fazer? Porque nós temos que fazer. Me incomoda demais quando eu fico lendo deleuzianos, principalmente os deleuzianos, que viajam, né, para tudo quanto é lugar e falam um monte de coisa difícil, que se você ler as palavras uma em cima de você, não entende o que está sendo dito, e está falando. Eu já fui em 3 ou 4 congressos de deleuzianos na Faculdade de Educação da Unicamp, e, sinceramente, se botar esses caras na sala de aula do Dinho, esses caras não vão sair correndo. Vão sair correndo, vão pedir exoneração e vão lá para a filosofia, porque não vão dar aula, porque está muito distante do que é a aula. Não é, velho? A aula é aquilo ali, é garganta rasgada, é vento no couro, é 30 moleque, cada um pirando de um jeito, e você tendo que lidar com isso tudo. Pode ser que isso ajude a você pensar a vida e etc., que eu acho que ajuda. Agora, trazer para a prática pedagógica é o esforço que nós temos que fazer, e aquilo que a gente escreve é sobre a prática pedagógica, não é sobre Deleuze, não é sobre Foucault. Eles nos ajudam, mas não é sobre eles que nós estamos falando. É como a gente pega aquilo e transforma aquilo em ferramenta para atuar na escola. Porque também, se não servir, tem que tirar esses caras e deixar eles lá no panteão da filosofia, da grande discussão. A gente precisa saber operar na escola. Operar na escola com o menino que fuma maconha, com o moleque que reza para Deus, e está todo mundo junto ali. Isso aí não tem Deleuze que ajude, né? Esses caras ajudam a gente a pensar a vida. Assim, eu leio esses textos que vocês também leem de metodologia, da Marluce, etc. Eu também fico, às vezes, assim, pensando, putz, quero ver, porque eu já procurei. Eu já procurei teses orientadas por esse povo. E eu convido vocês a ler. Porque, às vezes, a gente está lendo esses textos e ficando assim, não pode isso, não pode aquilo, cheio de senões. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar as orientações deles e vamos ver o que eles escrevem. Tem umas teses que você fala assim, não é de educação, não é de prática pedagógica, é de filosofia da educação. E legal, tem que ser, bato palma também, mas nós não somos desse campo, né? Nós temos colegas aqui que foram para a filosofia da educação física. Legal, nosso papo é sala de aula. É isso. Então, precisamos sentar a bunda e começar a escrever, porque, inclusive, nós assumimos um compromisso no plano de trabalho de produção de artigos, né? Se a gente já tem aqui temas para falar sobre método, temas para falar sobre política pública, temas para falar sobre a prática pedagógica, entrevistas, nós temos material aqui para sentar e escrever. E eu estou me colocando dentro disso também, né? Porque eu também estou nessa de que também não escreveu nada, né? Então, só apenas estou dizendo, mão na massa e vamos fazer o pão, né? Porque filosofia pode dizer como faz pão, mas não faz pão. Eu conheço vários mestres de obras que levantam um prédio, né? Mas não conheço nenhum engenheiro que faz massa. Lógico que tem, né? Mas eu não conheço. Tudo bem, gente? Nós somos peão. Vamos pôr a mão na obra e vamos fazer. Então, vamos experimentar essa porra. Se ficar sem... Não precisa ler Derrida, Nina. Precisa ver esse esforço que a Glória e o Cleiton e o grupo deles fizeram, e aí a gente vai com eles. Eles já deram um caminho. Agora, vamos nesse caminho. Se esse caminho estiver furado, tem 2 alternativas. Ou a gente capota e se estrumbica, ou a gente dá ré e pega outro. Não tem problema. Olha os cabelos brancos desse rapaz aqui, que aparentemente tem 70, mas é mais novo do que eu, Laura. Ele é mais novo do que eu, uns 4 anos. Quantas pancadas? Ele é assim porque ele fica se matando de ir, encontrar lá no fim do túnel e ele volta. Mas, ô Mário, olha, eu quero te parabenizar, porque você fez um baita de um discurso legal. Vocês não acham, gente? Porra! Há quanto tempo você me escuta falar essas coisas? Não, mas eu acho que foi legal o que você fez. Que, pô, nossa questão é mão na massa. E eu estou entendendo esse seu mão na massa com vamos produzir, vamos fazer. Vamos produzir, vamos fazer essas aulas, vamos entender melhor essas aulas. Eu retomo aquilo que eu levantei no último encontro, que a Isabel queria discutir às 10 da noite. Né? Eu retomo. Eu acho que alguns caminhos foram e já bateram a partir do que a gente mesmo aqui produziu. A partir do momento do que disse o grupo no encontro passado, acho que tem que dar uma ré e ir para outro lugar. Né? Por enquanto, ainda não estou na mesma. Né? Mas é isso, gente. Vamos sem, né, meandros e blá, blá, blá. Mário, eu vou ser breve, agora que eu me empolgo, né? Eu abro a boca uma vez, não quero mais parar. Mas você sabe que eu acho que essa coisa de você colocar no pé no chão, assim, não, gente,
né? Peraí. Mas, ao mesmo tempo, eu vou discordar um pouco de você, porque, assim, claro, existe um momento, existe a função desse grupo, né? E eu acho importantíssima essa sua fala, a gente pôr o pé no chão e para o grupo, inclusive, né? Talvez eu também esteja em outro lugar, mas, assim, um pouco a minha provocação é assim, não dá para a gente continuar avançando o currículo cultural, né? Que é uma construção de vocês, né? Se a gente não... por que eu vou acreditar na leitura que o Mário e o Marcos fizeram, se eu posso ter a minha leitura, né? Então, acho que também tem esse lado. E lógico que isso vai ser um investimento de quem quiser, obviamente, porque aí você está chamando a atenção para uma coisa que realmente me incomoda profundamente, essa coisa de que as pessoas ficam filosofando em vez de fazer a pesquisa, e principalmente a pesquisa engajada com essa mão na massa, que é estudar a prática pedagógica, né? Então, só para brincar um pouco com isso, né, que eu acho que essa formação intelectual do pesquisador e do professor, ela é muito importante, porque, claro que é diferente, né, são situações diferentes do pesquisador, do filósofo, daquele cara que está teorizando, e de quem tem que encarar lá a sala de aula, né, como eu já encarei, como muitos de vocês aqui estão encarando. Mas, assim, pelo menos eu entendo que a gente se nutre muito disso. E com cuidado, sabendo ser responsável também, porque senão fica uma vomitação de teorias, né? E não vai para frente. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre brinco, eu brinco com meus alunos de pós, mesmo na graduação, eu falo assim, gente, vocês têm que ler quem eu li, eu estou citando e dando as fontes para vocês, porque vocês vão acreditar no que eu falo. Né? Então, assim, para a gente formar um corpo de pessoas críticas, de fato, assim, críticas no sentido de estar sempre antenado e ligado, cada um vai ter que fazer sua gestão do tempo, tarará, talvez esse grupo não dê para a gente fazer isso, né? Mas a gente pode indicar, a gente pode favorecer. Pelo menos eu tenho acreditado que é importante a gente reforçar isso na formação dos pesquisadores e dos professores, essa formação intelectual bastante sólida. E com honestidade de que a gente não vai conseguir ler todos esses caras, ou escolher o mundo e ficar só pega ali meio apressadamente para ficar bonito e fica vomitando um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Mas, enfim. É isso. A minha fala é bastante breve aqui. É óbvio que a gente não vai discutir isso nesse encontro aqui, mas eu gostaria de expressar, assim, já há algum tempo, uma certa angústia minha, que talvez seja de outros integrantes dos subgrupos também. Eu entendo que cada subgrupo tá se debruçando sobre uma questão em específico, mas entendo que a gente precisa, em algum momento, articular isso, né? Porque o nosso grupo, por exemplo, se debruçou sobre a metodologia. Então, vamos dizer assim, né? Em tese, a gente está apto a produzir alguma coisa sobre metodologia, mas em que isso efetivamente contribui para o propósito da pesquisa, que tem um outro objeto, né? Ainda que a metodologia é uma questão que é necessária, né? Mas acho que, em alguma medida, essas amarrações, talvez articular e talvez não todo mundo, mas um subgrupo com o outro possa contribuir aí, né? O que um grupo discutiu, o que o outro discutiu, para mim ainda não está palpável, assim, né? Quais serão os próximos caminhos a partir do que a gente vem produzindo até o momento. Eu sei que não é o momento aqui para isso, mas eu queria deixar só registrado talvez uma ansiedade, enfim, uma questão que está me atravessando aqui. Ô, Marcos, antes de você falar, você me permite, só para fazer rapidinho. Cleiton, vocês fizeram isso. Quando o Guilherme fez toda aquela experimentação, né? A gente está usando esses termos, ou ensaio, né? Ou tentativas, o Guilherme fez exatamente isso que você está colocando. Eu acho que, do jeito que você coloca, a gente precisa dar caminhos, bom, então agora todo mundo vai, ou os grupos que vão fazer certas coisas vão seguir esse exercício aqui que vocês propuseram. E aí, não diria que vocês são os docentes, mas vocês são os orientadores que vão dizer para a gente. É isso que eu estou falando. A gente precisa ir fazendo. Quem vai fazer isso agora, né? Esse exercício que o Gui fez. Então, na minha opinião, vocês já fizeram. Agora a gente vai ter que dar essa sequência e nós temos que dar esses encaminhamentos, porque nós já temos 1 ano e meio de pesquisa. Daqui a pouco deu 4. Né? Parece que não, né? Mas vai rápido. Obrigado, velho.
Então, ainda bem, hoje eu estou com sorte, né? Ainda bem que eu me inscrevi depois do Cleiton, porque aí eu já encaixo essa questão. Gente, eu tenho tido a oportunidade de interagir com muitas pessoas na universidade, né, pela função que eu desempenho agora, e eu tenho aprendido muito como os outros fazem, e muito entendido também em que lugar que nós mergulhamos na área das ciências humanas e como isso tem nos atrapalhado. Nas ciências humanas, existe uma longa tradição da pessoa estudar bastante um determinado autor, pegar um certo objeto e descascar aquele objeto, etc, etc. E quase sempre essa pessoa faz todo esse esforço sozinho. Nas ciências humanas, a gente admite uma coisa que é absolutamente, entre aspas, proibida nas outras áreas, que é que um orientando tem um objeto de pesquisa absolutamente afastado daquilo que o seu orientador ou orientadora desenvolvem. Ou seja, isso, nas outras áreas, gente, eu vou afirmar para vocês, isso não acontece. Por isso que eles avançam e a gente fica aqui patinando, né? Aqui que eu digo, ficamos nas ciências humanas, né, naquilo que muitas pessoas já chamaram de masturbação mental, né, que é basicamente o que o Mário estava fazendo a crítica. Então, a questão aqui é a seguinte, gente, tudo o que vocês fizeram nesse semestre está articulado com o projeto pedagógico, com o projeto, olha, como eu defendo o projeto pedagógico, né? Está articulado como projeto de pesquisa. Lá no projeto, que foi também resultado de uma construção coletiva com várias pessoas que estão aqui, nós afirmamos lá que faríamos uma análise pós-estruturalista daquilo que iria sendo produzido. Só que não dá para o Cleiton produzir, o Cleiton dar aula, o Cleiton registrar sua prática, o Cleiton aprender a fazer sua prática melhor, o Cleiton analisar sua prática. Não dá. Por isso que nós somos um grupo grande, por isso que a FAPESP apostou nessa proposta, que nós vamos fazer ações combinadas. Então, vou voltar. O texto que a Nina e o João dispararam para todo mundo contribuir a esse processo. A Marinete na escola registrando, o Mário na escola registrando, eu, Marquinhos, Bárbara, Ludmila registrando e disponibilizando, faz parte desse processo. Não dá para todo mundo fazer tudo. Vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, olha, por favor, vamos parar de documentar tudo que o Dinho, o Flávio e o JP estão fazendo e vamos começar a analisar tudo isso. Mas para chegar nesse ponto, a gente vai precisar amadurecer, né, compreender melhor, fazer esses exercícios, né, que eu já havia elogiado, o Mário já elogiou, né, ou seja, fazer esses exercícios de análise, agora vamos tatear e vamos avançar. Então, nós só daremos esse salto se nós articularmos as nossas ações. Eu reconheço, né, Cleiton? Às vezes parece distante, né? Puxa, mas o que tem a ver o que a Bel está fazendo lá no estado da arte? O que tem a ver lá o que o João Pedro está fazendo lá na cartografia? Gente, tudo isso tem que dialogar ao redor do mesmo projeto. Então, muito embora a gente defenda o pós, nós temos também, nas ciências humanas, uma maneira de fazer pesquisa, gente, que, na boa, está lá na Idade Média, viu? Na boa, tá? Está na Idade Média, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho acompanhado. Ou seja, nós resistimos a usar novas tecnologias, nós resistimos a inventar as nossas coisas, e, às vezes, surge aí um trabalho maravilhoso, fica pendurado lá em algum lugar e ninguém lê, porque também nós não temos muito essa prática de fazer boas revisões sistemáticas. Gente, eu estou trabalhando com uma pessoa que o grupo dele, o grupo ao qual ele pertence, né? Não é dele o grupo. Né? As pessoas não têm grupo, né? Não são proprietárias. Como eu e o Mário também não somos proprietários desse grupo. O grupo ao qual ele pertence só faz revisão sistemática, porque na área das biológicas, a revisão sistemática é o ponto de partida para nova pesquisa. Então, o grupo só faz isso, e são 50 pessoas. Ou então isso não é importante. Aqui na nossa área, se a gente falar que vai fazer revisão sistemática, nossa, é o pior dos mundos, né? As pessoas acham até que é pouco fazer isso. Então, para que a gente possa pensar outros modos de fazer pesquisa e para que a gente possa avançar. Nós vamos aí pensar nesse período aí que nos separa do próximo semestre, a gente aceita sugestões. Por mim, eu seguiria aqui, mas eu vou ouvir vocês, vou ouvir o Mário, vou ouvir, né, as pessoas que estão aí envolvidas diretamente na pesquisa para ver onde a gente caminha. Eu gostaria de mudar de escola,
essa é a minha posição, porque eu também quero estar na escola do Dinho ou do Flávio, caso as meninas que estão com o Flávio rodiziem, caso os meninos que estão com o Dinho rodiziem. Então, seria legal a gente pensar no rodízio, porque se tem alguma coisa que esse estudo está me servindo, para mim, essa reentrada na escola, no ensino médio, que eu estava entrando muito no fundamental, e essa reentrada no ensino médio, eu como ex-professor de ensino médio, para mim está sendo muito bom, e para ver a escola de um outro lugar, né, gente? Apesar dos sistemas apostilados, né, das plataformas, das avaliações que vocês estão dizendo, ir lá e olhar os moleques, olhar as meninas, gente, para mim está sendo o máximo. Eu vou afirmar para vocês, já confidenciei isso com o Mário e ouvi a mesma coisa do Mário. Essas pessoas com as quais os meus amigos, JP, Dinho e o Flávio estão trabalhando, elas são doces. Doces. Tudo bem? Né? Nada a ver com os jovens lá dos anos 80 e dos anos 90 que eu encarei na escola. Né? Eu conversei com o Mário é da mesma opinião. Os moleques faz tudo, os moleques são legais, os moleques dão cada ideia legal, os moleques fazem umas coisas bem engraçadas, né, JP? Lá na sala de aula, o JP conduz o trabalho de boas, né? Não tem nenhum problema. Pergunta aí para a Ludmilla, para não ficar uma conversa em cima de mim. Né? Porra, o JP nunca enfrentou, pelo que eu vi lá, nunca enfrentou nenhum problema de disciplina. Não teve ninguém trocando porrada com ninguém, gente. É uma coisa raríssima. Quando você estava na escola dos anos 80, era porrada todo dia, era briga todo dia. E agora todo mundo se leva numa boa. Gente, é um outro contexto, e também, né, para ver que aquilo que os meus coleguinhas, quem assistiu lá a live lá da Secretaria Estadual, viram o que eu falei lá, né? Ou seja, aquilo que os meus coleguinhas falavam que não dava para fazer, esses colegas nossos aqui fazem, né? E aquilo que os meus coleguinhas dizem, o Tarcísio vai acabar com a escola, não é isso que eu estou vendo, né? Desculpem, e não estou aqui defendendo o Tarcísio, não votei nele e não pretendo votar. Mas não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo a escola lá em pé, funcionando, com merenda todo dia, com todo mundo nas salas, todo mundo tendo aula, é isso que eu estou vendo. Né? Bom, gente... Flávio. Posso falar, aproveitar a sua fala? Pode. A respeito dos estudantes, né? Mas o que a gente observa muito nas escolas é de que hoje está mais difícil. Antes era melhor para trabalhar, os alunos faziam, e que hoje eles não respeitam, não querem saber de estudar, enfim, um saudosismo, né? E um ataque direto aos estudantes que hoje estão na escola. É de que eles são preguiçosos, só querem saber de ficar no celular, enfim. E aí, aproveitando aqui a fala, eu quero fazer uma divulgação de uma atividade. Eu faço parte da Secretaria de São Paulo, do CBCE. E amanhã nós vamos fazer uma live com professores que estão atuando no ensino médio. E a gente convidou um professor do estado de Alagoas e uma outra professora que trabalha numa escola no estado de Minas. E a proposta é justamente colocar à disposição um momento para que eles possam narrar aquilo que eles estão vivendo na escola nesse novo contexto de ensino médio, né? Fazer com que as vozes, né, aquilo que eles experimentam junto com os estudantes possa tomar eco aí no debate. Então, convido a todos e a todas para acompanharem a live, ou se não puder acompanhar a live, depois ouvir, assistir a gravação. Ô, Flávio, eu levantei a mão, né, porque, assim, eu sou membro do CBCE, do GTT Escola, estou no grupo de GTTs, né, de todos os GTTs. Cara, essas coisas não chegam no associado. Então, assim, eu não recebi nenhum e-mail, eu tenho 2 e-mails cadastrados lá, não recebi nenhum e-mail de que isso vai acontecer, nem do CBCE, nem da Secretaria. Então, como você é membro lá da Secretaria, acho bom, né, vocês darem uma cuidada nisso, porque nós temos um problema seríssimo, né? Nós não chegamos a 200 sócios no CBCE, né? Não sei quantos membros estão aí na Secretaria, como essas coisas estão chegando, mas são outros problemas, né? Mas já que você está divulgando, cara, como é que eu que sou de GTT Escola, como é que eu que sou dos GTTs gerais, ninguém... Olha, o GTT de todos os GTTs, né, o grupo de WhatsApp de todos os GTTs, semanalmente vem, acho que umas 40 lives, de tudo quanto é...
apareceu de vocês. Então, acho que é algo que tem que cuidar. E só para falar dessa coisa da juventude, né, como a Isabel também levantou, gente, isso é um caso histórico, né? É a narração da juventude sempre como um problema. Isso é um tema da nossa aula de ensino médio. Isso, e a Glória está aqui para não me deixar mentir sozinho. Glória, mente comigo. Nós tínhamos participado de algumas reuniões lá na Faculdade de Educação Física, no ensino superior, que esse papo já está colocado. Essa molecada não quer saber de nada, essa molecada é assim, essa molecada é assada. Aí tem colega que diz que a gente tem que fazer dinâmicas e metodologia ativa. Está todo mundo nesse papo. Eu torço para que eles façam metodologia ativa, até para eles verem que eles vão continuar falando mal dos alunos. Então, assim, né, falar mal das gerações é uma das estratégias de governo, né? Mas eu terminei agora a disciplina de 2 disciplinas que eu dou. Nossa, o posicionamento dos alunos, sensacional. Né? Estão indo a campo, vêm do estágio. Antes eles iam no estágio, só reclamavam, agora estão indo com outra. Depende, né, de tanta coisa. E acho que aqui os colegas estão atuando na escola, que a gente vai tirar. Deixa eu pôr um chapéu. Estou sem meu chapéu da luz aqui, eu ia tirar o chapéu, né, para o trabalho que vocês fazem, né? E esses enfrentamentos, né, Dinho? Quantas vezes a gente encosta lá na sala, os professores começam a falar do fulano, do cicrano. Cara, é impressionante como essa lógica inquisitória das salas dos professores continua. Mas a gente precisa estar vacinado, né? E dizer, olha, não que comigo não acontece problema, acontece, mas eu lido com eles, né? Os problemas estão aí para serem... Dar aula para flor, ninguém dá, cara. E eu tenho uma imagem, depois, se você quiser, Flávio, eu procuro nos meus materiais aqui, é uma sala de aula pintada do século XIX. A turma do fundão está comentando sobre a derrota do Corinthians e o lugar deles eles estão lá, discutindo o Corinthians. Está lá no desenho, século XIX, o professor com vareta na mão. Então, né, esses papos são foda. Velho, vamos dar esses encaminhamentos depois. Acho que a gente mudou o assunto agora, porque eu também estou preocupado com o horário. Isso. 9h30 eu pá. Vamos para o terceiro tema, gente. E aí, entrando, né, nas comemorações aí dos 20 anos do GPF, agradecer vocês aí por toda essa caminhada juntos e juntas, os que chegaram mais cedo, os que chegaram lá atrás. Temos aqui nesta sala virtual 4 pessoas da composição original, o que é uma grande alegria, né? A Emília até pulou na cadeira, né? Ela já sabe que é dela que eu estou falando. Então, estamos aqui, Mário, eu, a Nina e a Maria Emília. Então, gente, o que nós pensamos? Esta não é uma imposição, esta é só uma ideia, só para disparar as ideias e querer saber o que vocês pensaram também. Nós pensamos em fazer um evento em que nós apresentássemos aquilo que nós estamos fazendo, todos vocês. Aquilo que nós fizemos há algum tempo, aquilo que nós fizemos há menos tempo ou há mais tempo. Ou seja, nós faríamos um seminário, mas não um seminário com inscrições para pessoas de fora, já que é um evento de comemoração do GPF, nós organizaríamos as mesas do seminário, as comunicações do seminário, as atividades do seminário com as pessoas do GPF. Essa é uma proposta, e isto funcionaria de modo remoto. Nós faríamos esta etapa de modo remoto. Nós poderíamos fazer uma parte lá na Faculdade de Educação. Por que de modo remoto? Porque nós temos membros do GPF espalhados pelo Brasil, né? E nós faríamos uma parte, uma mesa, talvez, quem sabe, lá com transmissão lá da Faculdade de Educação, tá? E nós faríamos uma festa, aí sim, presencial, não é uma festa remota, nós faríamos uma festa lá no condomínio, né? Não é na casa do Mário, mas é no salão de festas do condomínio em que o Mário mora. E tem direito a pastiche também, né? Porque o pastiche é o GPF, né? Então, nós estávamos pensando nisso, e aí pensaríamos numa data lá no segundo semestre, bem próxima do aniversário do grupo, né? Da fundação do grupo, digamos assim, para que a gente pudesse comemorar, relembrar, anunciar, divulgar, interagir com os colegas. Então, acho que foi mais ou menos isso que a gente esboçou, né, Mário? Não sei se tem algum acréscimo aí ou alguma correção do que eu falei. Não, a gente tinha pensado numa extensão aos outros grupos decorrentes, né? Porque como estamos esparramados, né, já com Pernambuco, a colonização está se espraiando,
A Kombi nem está indo tanto, porque agora é meio digital, né? Mas já está aí, né? Pernambuco, Minas, o negócio está indo, né? E aí traria, né? Inclusive, tivemos na disciplina de pós agora pessoas, né, que já são orientandos e orientandas desses membros que se bateram asas, né? Essa é a ideia, pronto. Então, acho que eu pensei algo muito parecido. Só pensei o seguinte, como são 20 anos, né? E eu pensei que essas lives que a gente fizesse com as pessoas do grupo, que não fosse, assim, de um caráter muito acadêmico, que fosse de um foro mais pessoal, sabe? Que a gente pudesse contar um pouco como é que o grupo foi nos constituindo, como é que a gente foi, como é que esses contatos, os debates, os encontros foram nos, de alguma maneira, seduzindo, né? Como é que a gente foi fazendo isso, como é que isso contribuiu para eu ser a Nina, por exemplo, que eu sou hoje. Muito diferente daquela que entrou, né, que começou essa trajetória. Então, eu achava legal que a gente também não se prendesse, né, só num caráter muito acadêmico, meio que fosse apresentar pesquisa de um jeito mais informal, sabe? Mais pessoal, assim. Nina, tive uma ideia, se você me permite, dentro disso. Acho que a gente pode, alguma pessoa responsável, né, que não sou eu, que saiba fazer isso, pegar, né, quem queira falar, e aí a gente grava um videozinho. Nós já fizemos vários vídeos. Também. Né? Então, assim, são falas, né? Cada um vai lá falar 30 segundos, 40, né? Não é uma coisa muito cansativa, em lugares diferentes, né? Com sons diferentes. Aí a pessoa fala um pouco, pô, entrei aqui, saí, fui, voltei, né? Eu fiz mestrado, hoje eu estou, sei lá, fala o que quiser. Pô, era um puta saco estar lá naquela sexta-feira enfrentando o trânsito, tal, mas o legal no café, isso é qualquer coisa, né? Sim. E aí as pessoas, a gente grava um vídeo e esse vídeo fica, né? E aí a gente, durante o evento, fica disponível nos diversos canais aí. Né? É uma ideia. Eu, nesse tipo de vídeo, Flávio, eu gravo. Agora, resumir texto e aula, não. Ele perguntou, velho. Ele perguntou. E acho também que tem que fazer o vídeo comemorativo lá, um vídeo como a gente fazia no CEMEF, sabe? Isso é a Jaque, né? Isso é a Jaque. Então, como a gente fazia no CEMEF, no dia que se encontrar lá no seu condomínio. Não sabe? É meu condomínio, não é meu condomínio. No condomínio que você mora? Isso. Para quem não sabe, para quem não lembra, foi onde a gente fez a festa, quando o velho vestiu a camisa 10 e a tarja de capitão. E ali ele já estava lançando a candidatura dele para a reitoria. Então, assim, né? Não é Jaquita equivocado? Então, é um espaço grande. Quem foi, lembra, né? É um espaço que cabe todo mundo e mais um pouco. Inclusive, velho, a gente poderia até convidar a Cindy, que também é número baixo, para fazer a feijoada, né? Eu estava na minha, porque eu quero que ela escute, mas eu estava esperando se você fala. Se eu falo um negócio desse, ela vem ela bate em mim, né? Vem cá falar com o pessoal. Ela já está gritando lá, já está gritando. Ela falou para mim que ia ajudar, era só falar as ideias. Ela falou lá, ela falou. Tem que dar trabalho. Bom, pelo visto, quando é festa, todo mundo se mobiliza a falar, né? Vamos ao evento em si. Alguém tem alguma proposta? Podemos fechar e começar a organizar a partir do que foi produzido. Aí a gente vai ter que ver data, né? Aliás, velho, só retomando essa questão da sua mudança de escola, que eu também acho interessante, vai depender de horário, né, cara? Porque, por exemplo, eu não sei se eu tenho horário para estar na escola do JP e do Flávio, né? Semestre que vem, para mim, vai ser pedreira. Vou embora na terça e volto só sexta. Bom, podemos encaminhar? Alguém tem outra sugestão? Pode ser assim, agora com o vídeo, e o CERN fica o evento acadêmico, depois a gente vai pensando nas mesas e nas apresentações. A maioria das pessoas está com a câmera fechada, a gente nem sabe se as pessoas estão aí ou se elas querem... Aliás, valeria um episódio GPF durante a pandemia, né? A Aline aí já comentou.
Mas um episódio, como é que foi o GPF na pandemia? Esse é um relato Agora, interessante. o pessoal, seja o que for, não é uma coisa para a gente fazer sozinho, né? Para a gente fazer carregando piano. A ideia é dividir e aí todo mundo passa um pouquinho. Essa que é a ideia, né? Eu me disponho, tá? No que puder aí, que precisar. Eu acho. Vai, Aline. Eu quero falar uma coisinha, assim, eu pulei na cadeira aquela hora que eu pensei assim, lá vai ele me lembrar que a minha idade. Por isso que eu pulei na cadeira, quando você falou. Mas, assim, eu acho legal a Você está ideia... escondendo a idade agora? Não tem como esconder. Se tiver como, eu escondo, ué. Por quê? Porque eu prefiro ter 20. Eu não, quando vi só fazia bobagem. Agora estou muito mais inteligente. Imagina que eu não trocaria. Estou muito mais inteligente agora, pô. Quando era Não 20, tô eu não puta brincando. panaca. Bom, mas é assim, eu achei muito legal essa ideia dos vídeos, que o que eu tenho para contar é a minha história no GPF, porque eu não fiz pesquisa recente, portanto, não daria para participar de um seminário, entender no seminário da forma que eu entendo, né? Trazer outras ideias e tal. Mas eu também me proponho ajudar. Na feijoada eu não consigo ajudar, que eu não sei fazer, mas estou lá no dia para o que precisar também. Vai lá e come. Hã? Vai lá e come. É uma Não, grande ajuda. porque é difícil fazer sozinha, então eu posso ajudar com a Cindy coordenando, isso que eu estou falando. Ah, bom. Então, cortar uma couve, tudo bem, né, Emília? Cortar uma couve, vai. Mas ixi, eu só faço comida para uma pessoa, imagine fazer para esse tanto, não acerto, nem arroz. Fala pro velho que já existe à venda pacote de couve picadinha. Como ele não vai no mercado nunca, ele não sabe. Você, vem aqui, Cê. O Mário está falando muita besteira. Qual besteira? Você vai no mercado? Qual foi a última vez que você foi no mercado? Quando sua mãe te mandou, quando você tinha 10 anos? Ainda roubou o troco dela. Caramba! Emília, pergunta para qualquer moleque aqui, todos nós roubamos o troco da mãe. Eu levava a cadernetinha na venda. Mas, ô Mário, o legal é pegar a couve e cortar, não é comprar couve cortada. É legal para você que só come, agora para quem vai ficar lá picando a couve 5 horas, não é legal, cara. Eu acho que vocês estão querendo arranjar trabalho para quem não está mais no grupo. Eu acho injusto isso. Eu quero ser convidada para essa festa. Se você fizer uma votação aqui, você vai ver que você é a única pessoa que pensa assim aqui. Todo mundo aqui pensa o contrário de você. Você quer experimentar? Você quer experimentar? Não, levanta a mão aqui. Não precisa, né? Sabe que você vai perder de forma assim esmagadora. Estão falando que você vai fazer feijoada. É você que inventou. Eu ouvi, viu? Eu ouvi. As pessoas estavam colocando no chat. Eu só li o que as pessoas colocaram no chat. Não importa. Aqui eu estava no outro cômodo, mas eu ouvi. Sim, eu ajudo na feijoada. Pronto. Não, tem que ter. A Maria Emília já veio com essa de cortar couve. Eu corto, pode deixar. Esse eu sei fazer. Gente, eu vou tomar como encaminhado a parte acadêmica e vou deixar vocês, que eu tenho algumas coisas a fazer ainda, porque eu saio de férias, pretendo viajar e tenho ainda muitos afazeres, né? Então, eu preciso me retirar. Tá bom, gente? Fica bem. Mário, você não pode perder a sugestão do Jorge. Porra! Jorge, sensacional! Você foi lá, Jorge? O Jorge estava lá? Não sei se Cadê ele foi o lá. Jorge? Estava lá, Jorge? Lógico que ele estava nada. Em que lugar você estava? Com essa perna de velho, você eu cheguei 3 horas, porque lá atrásão. Mas assim, Mário, você falou dos cabelos brancos do Marcos, cheguei em cima, né? Foi 4 horas, né, da tarde. E aí, o cara tem o WhatsApp da Marisa Monte. Foi o cara que trouxe. Você sabe da história verdadeira? Você sabe da história que ele estava no evento, que ela foi convidada, ela ouviu a distância, foi na direção. Ele não vai mentir, porque foi verdade. Ela foi lá e falou assim: você é o Marcos Neira? Não foi isso, não. Eu sou a Marisa Monte, deu a mão. É verdade, pergunta para ele. Não, gente, falando sério,
Não muda a história. Nós temos um projeto que a Marisa Monte é a madrinha, com estagiários da pedagogia, das artes, né, da ECA, e é no hospital com as crianças que fazem hemodiálise. Nós fomos no dia da inauguração lá, e aí eu estava de costas conversando com as professoras assim, de repente, ela virou para mim e falou assim: oi, eu sou a Marisa Monte. Falou para mim, assim. Aí eu falei assim, ainda bem. Isso faz um ano e ele resolveu contar agora. Mas ele contou para mim na época de outro modo. Não, ele ficou meio envergonhado. Ela perguntou: oi, você é o Marcos Ney na hora do de Cultural? Não vem, não. Foi assim que você me contou. esses eventos, ninguém me chama. Na hora de ficar até tarde, ajudando a fazer planilha de reitoria e tal, se vem aqui me ajudar a fazer a tabela. Eu estou te ajudando, tá? Acho que tem que comprar a couve picada já. Eu estou ajudando. Eu também acho que agora vai ser couve picada, Maria Emília. Pronto. Gente, boa noite. Um beijo. O nome da feira Pica Fininha, já vem tudo prontinho. Tem bem, depois eu vejo aí se vocês deram outras ideias, mas a princípio eu Tchau. vou se encaminhar com essa. Tchau, boas férias. A gente se vê depois. Boa A gente viagem. fala, velho. Aproveite. Bom, pessoal, acho que é isso. Vamos pensar, então, um pouquinho. Vamos ver, amadurecer.